Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, dia 20 de outubro de 2022. Estamos aqui nesse horário para mais uma palestra pública, palestra de estudos, palestra onde o tema é Evangelho, não é? E hoje o nosso estudo, a nossa palestra, será do capítulo 18. Muitos os chamados, item 16, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Mas antes de iniciarmos a nossa palestra, eu vou fazer a leitura desse livro, que é Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Dia a Dia com Chico e Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E eu selecionei aqui a lição 98, que diz assim: a vida é uma escola. Por mais difícil o processo educativo a que nos vejamos submetidos, saibamos valorizar o tempo, agradecendo e trabalhando ao invés de reclamar ou ferir. Todos somos chamados a estudar e aprender, prestigiando as oportunidades e as horas. Muito importante essa mensagem, Emmanuel. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai Criador, a Jesus, a Francisco de Assis, a esses espíritos amigos que sempre se reúnem conosco nesta casa abençoada que é a casa de Francisco de Assis, para estudar, para divulgar o Evangelho. Queremos sempre estar prontos para procurarmos trabalhar ao lado desses irmãos queridos nessa seara que é tão grande, mas que ainda tem muitos poucos trabalhadores. E no meio do nosso trabalho, que é um trabalho de divulgação da doutrina, nós não podemos esquecer, como nos ensinou Jesus, de orarmos, de pedirmos por aqueles mais necessitados. Então, estamos aqui pedindo ao Pai que o Senhor amplie a sua misericórdia, que nunca nos faltou, mas que por acréscimo de misericórdia o Senhor socorra aqueles que estão em sofrimento nesse momento. Esses nossos irmãos que se encontram desequilibrados, que se encontram padecendo de alguma doença física ou espiritual, que se encontram com desequilíbrios graves emocionais, espirituais, ou que estão sofrendo algum tipo de processo obsessivo, ou que sejam dependentes químicos, ou aqueles que estão com pensamentos buscando suicídio, acreditando que assim se libertarão das suas dificuldades, das suas dores. Que todos esses irmãos sofredores, Senhor, possam ser amparados por esses queridos amigos da espiritualidade, pelo médico das almas, nosso Mestre Jesus, para que eles possam em breve se recuperar e assim, Senhor, tomarem o controle das suas vidas e prosseguirem sua caminhada, buscando o seu progresso espiritual. E que nós possamos nos manter aqui vivos, fortes, trabalhando incessantemente nessa seara e na divulgação desse evangelho abençoado, Senhor, que é o nosso remédio, o remédio para curar as nossas dores, todos os tipos de dores que ainda sofremos. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que caem do alto, vinda do coração desses irmãos muito queridos, te pedimos, Pai, amorosamente, que nos permita iniciarmos a nossa reunião pública desta quinta-feira. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje recebemos a Rosângela Nascimento, que vai conversar conosco, como eu falei para vocês, sobre este livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de Allan Kardec, no seu capítulo 18, Muitos Chamados, item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Rosângela, a palavra está com você, que Deus te abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Bem, esse capítulo, eu estava fazendo a leitura dele, né, preparando o estudo,
e é dos muitos chamados e poucos escolhidos, e é o capítulo 18, e eu estava fazendo uma reflexão e fazendo um link com toda a problemática de mundo que nós estamos vivendo. Guerras, fome de um lado, bombas caindo em outros lugares, intolerância religiosa em vários outros lugares, xenofobia, essa coisa toda, né? E Simeão, que é o espírito que nos traz essa mensagem, ele nos chama, né? E como se ele realmente não, ele faz isso, né? Nos chama ao trabalho, nós espíritas, principalmente, né? Porque é muito interessante que, dentro do que ele vem trazendo, né, de reconhecer-se reconhece, né, o cristão pela obra, né? E aí a gente começa a refletir muito sobre isso e começa a ver que algumas vezes estamos fazendo assim certas confusões, às vezes estamos nos equivocando, né? Principalmente aí trazendo aí para o nosso país, né? Essas questões religiosas, intolerância religiosa, a questão de xenofobia, de racismo, que a gente vê tão assim, tão em ebulição. Porque aqui em Simeão, ele traz uma passagem, né, que Jesus coloca, que Jesus diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí é uma forma da gente refletir como espíritas e pensarmos: o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a vontade de Deus mesmo? Né? Estamos acolhendo, estamos sendo assim mais compreensivos, estamos sendo mais tolerantes, estamos trabalhando realmente nessa seara do Cristo, né? Levando a palavra, levando conforto, levando consolo, levando esclarecimento, buscando cada vez mais, e isso eu tenho colocado muito para mim, quando eu penso algumas coisas e eu tomo para mim, eu penso assim, caramba, mas a quem muito foi dado, muito será pedido. Né? E quer queira, quer não, como espíritas, nós sabemos que nós recebemos muito, e temos recebido cada vez mais, e temos recebido sempre. E se nós estamos nesta doutrina, né, de libertação, de esclarecimento, de conforto, de consolo, precisamos testemunhar, apesar de tantas dificuldades, de tantos obstáculos que surgem no nosso cotidiano, na nossa vida, de uma maneira geral, né? Então, Simeão, essa mensagem dele, ela é muito profunda, e eu encontrei até um texto no livro Fonte Viva, depois eu deixo direitinho qual o item, que vem nos ajudar melhor nesta compreensão do que Simeão está trazendo. E ele continua aqui dizendo assim: escutai essa palavra do mestre, todo vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Né? E isso, lógico, ele amplia para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, porque às vezes é muito fácil falar, como a gente vê, isso é obra do demônio, não sei o quê. É tão interessante que eu, conversando com uma pessoa ontem mesmo, né? E eu contando a história, como é que foi do Fábio, que ele tinha um problema de epilepsia, essas coisas todas. E aí a pessoa virou para mim e falou assim: pois é, a minha neta tinha isso, mas a minha igreja curou. Eu achei tão engraçado, né? A minha igreja curou.
Aí eu parei e falei assim, também. Aí ela falou assim: mas você sabe, né? Você tem a sua religião, que ela sabe, porque eu já conversei com ela, né? Qual é que eu sou espírita e tal, né? Mas foi muito, não, a minha igreja curou, não sei o quê e tal, aquela coisa toda. Tudo bem, né? Não daria ali para eu, mas não é assim. Não, tem momentos em que a gente precisa ter esse ouvidos, ouvir mesmo, e deixar. Me diminuiu? Não. Me deixou chateada com Deus? Não. De repente, foi até engraçado que tem terça, de 15 em 15 dias, eu levo a minha sobrinha neta, a Júlia, para o inglês. E eu sempre vou com o meu celular, porque eu vejo a minha novelinha das 6h30, Mar do Sertão, que eu adoro. E aí eu estava com fone no ouvido, na novela ela sentou. Falei, não, gente. E aí eu ainda continuei uns 5 minutinhos, mas aí eu fiquei assim, sabe, veio aquela voz assim, presta atenção, né? A pessoa está sentada ali. Aí eu fui, tirei, aí eu fiquei com aquele olho comprido na novela, mas depois eu vi a novela em casa, né? E aí eu parei e veio aquela vozinha, escuta. Aí ela começou a falar que a cachorra morreu e ela acha que ela que foi... Aí pronto, aí eu vi que ela estava precisando falar e eu estava ali para ouvir, só. Né? Então, como ele diz aqui, né? Abrir os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Ele falou isso em 1863. Esse pedacinho, né? Tá tudo bem que ele fala, não repelir a obra como obra do demônio, abrir os ouvidos, espíritas, abrir os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Aí aquilo que eu falei anteriormente, né? Como neste momento em que o planeta está vivendo toda essa conturbação, e é uma conturbação moral mesmo, né? Como é que se fala o que está acontecendo lá na Rússia? Lei marcial, né? Acho que o termo é esse. O termo é esse, né, Jorge? Lei marcial? Né? Então, quer dizer, várias situações nós precisamos abrir os ouvidos porque é chegado o momento de ouvir. E hoje, mais ainda. E hoje, ouvir mais ainda, começando pela própria família. Que às vezes acontece, a gente fala, gente, não tenho paciência, não. Eu ouvi tudo de novo. Aí vai falar, mas fazer o quê? Se eu não começar a fazer essa tarefa, né, esse trabalho, começando por aqueles que estão mais próximos, como eu vou ter ouvidos de ouvir outros que às vezes eu não tenho nenhuma ligação com ele? Não tenho nenhum laço com ele. Né? Então, quando eu estava querendo ver a minha novelinha no dia, né? E a pessoa sentou, quando cheguei, eu fui malvada, gente. Quando eu cheguei, falei, meu Deus, ela está aí, não vou poder ver minha novela. E ainda levei o meu crochê para fazer agora, né? Aí eu fico sentada fazendo, aí parei, aí eu passei assim de relance, tipo, sabe quando você passa, tipo assim, nem vi, né? Mas aí eu sentada, ela veio, daqui a pouco ela veio, oi, tudo bem? Eu falei, por dentro. Aí a novela rolando, eu esticava o olho, aí depois falei, caramba, não pode, né, gente? A pessoa está do seu lado, você vai continuar com o fone no ouvido, né? Aí eu tirei o fone no ouvido, guardei, e fomos conversar. E é o que ele está dizendo aqui, ele continua dizendo, será bastante trazer a Libré do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? E hoje em dia está muito em moda isso. E eu não falo apenas de outras religiões, não. Eu falo até na nossa religião mesmo. Nós estamos, algumas vezes, impacientes. Nós estamos, algumas vezes, não é virando as costas, mas simplesmente sendo intolerante, muito intolerante mesmo, né? É um trabalho árduo, Mas quem disse que viver é fácil? Quem disse que estar reencarnado com
tantos, vamos dizer, com malas pesadas que nós temos, é fácil. Não é, né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas caramba, eu tenho que falar de novo, ouvir de novo, não sei o quê, aquela coisa toda. Tem. Como cristão, se eu me autodenomino, né, cristão, eu tenho que saber o que é ser seguidor do Cristo, né? Aí aqui diz, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. É obra. Não é simplesmente eu botar e falar assim, olha, eu sou espírita, da casa espírita, tal, assim, ou eu sou católico, ou eu sou evangélico. Aí vai perguntar qual a obra que você construiu. Quando chegar lá do outro lado. E aí, acho que eu não falei para vocês, né? Eu estou fazendo o estudo dos mensageiros. Aí eu descobri que tem uma cidadezinha, um posto, Campo da Paz. Gente, se antes eu queria ir para Nosso Lar, se eu conseguir ir para a periferia de Campo da Paz, eu já estou feliz. Porque não é fácil. Às vezes eu falava assim, eu quero ir direto para Nosso Lar. Direto. Olha, a dificuldade para você ir até o posto é tão grande que se a gente chegar no posto, tá bom, tá de bom tamanho. Isso se não tiver um posto entre a crosta e o Campo da Paz, porque de repente vou ficar ali no meio, né? Então, é o que ele está dizendo assim, reconhece-se pelas obras. Que obras nós estamos fazendo, né? Então, hoje eu estava passando no Facebook e, de repente, passou uma publicação lá do Vicente Moretti, um rapaz na cadeira de rodas, e ele falando sobre o trabalho, que era muito importante as pessoas irem lá conhecer o trabalho, e que eu já fui a Vicente Moretti uma vez, há muitos anos, e realmente é um trabalho muito interessante. Eu me lembro que ele até falou assim, aí quando as pessoas vêm aqui, elas começam a questionar, será que eu tenho problemas? Eu achei aquilo ali tão assim, eu falei, gente, será que foi para mim? De repente eu passei, não deve ser Facebook, então deve ser para todo mundo, né? Que a gente vai parar e vai pensar. Não, de repente foi para mim sim, ó. Começa a ver isso. Eu me lembro quando a gente fazia o trabalho lá no Curupaiti, à noite, era toda sexta-feira, a gente subia e ia até lá, aquela coisa toda, todo aquele trabalho, né? E era muito bom. E, às vezes, né, a gente falava assim, eu vou lá porque eles precisam de mim. Precisavam nada. Quem estava precisando era eu. Porque eu saía de lá renovada, fortalecida. Eu saía de lá e olhava para mim e pensava assim, gente, do que eu estou reclamando mesmo? Por que é isso? Né? E é o que esse rapaz lá na Vicente Moretti, o que ele fala, né? É bom porque aí as pessoas vêm ver e elas vão começar a questionar o problema delas, né? Aí continua assim, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do mestre essas palavras. Discípulos do Cristo. Só discípulos do Cristo. Me perdi aqui. Compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que se hão de grupar em torno dela. Então, como discípulos, né? O que eu estou fazendo de verdade, né? Qual é o meu trabalho em relação a tudo isso? Qual é o meu esforço? Qual é sabe, o que me move? Estarmos nessa lida, né? Nessa caminhada, estarmos novamente aqui reencarnados, porque tem que ter um propósito, né? E aqui ele continua, o Espírito Simeão, ele fala assim,
O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão pouco os colhem. Ele pede que nos esforcemos para espalhar, né, para espalhar esses frutos, né, pregar essas virtudes divinas, porque hoje, e quando ele, lá no comecinho, está falando, é em 1863, e hoje, 2022, é necessário sabermos realmente, né, que virtude estamos pregando. Olha, eu fico pensando assim, agora, né, estudando aqui com vocês, veio na minha mente assim, gente, nunca tivemos uma oportunidade tão grande como esta, que estamos vivendo no momento atual, de trabalharmos o cristianismo, de trabalharmos nós cristãos, de trabalharmos nós espíritos. Porque, como diz, né, você navegar em mar tranquilo, qualquer um navega tranquilamente. Agora, navegar em mar agitado não é nada fácil. Até vamos dizer lá, o capitão, que seja, né, daquele navio, ele tem que estar ali naquele controle, ele tem que estar ali com aquele cuidado mesmo, porque assim acontece isso, né? Vem as tormentas, vem as ondas altas, vem uma série de coisas, né? E nós percebemos que o nosso trabalho como cristãos precisa ser isso. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, olha, se você não está na minha religião, você não está salvo. Mas eu vou ouvir isso e vou respeitar. Porque quer queira, quer não é dizer, né, ao chegar do outro lado, que eu era da religião A, B ou C. Não, ele vai ser perguntado, que obras você construiu? Eu tentei fazer isso, tentei fazer aquilo. Até diz que tem uma historinha muito interessante, uma história de Francisco de Assis. Acho que era a igreja, ele tinha a igreja que era para reformar, alguma coisa assim. Talvez eu não consiga passar direito a história, né? Então, e ele ficou muito chateado, porque algumas pessoas acho que não queriam, não sei mais ou menos como é que era a história. E aí ele vai atrás de Clara de Assis, vai falar com ela, né? Aí ele vai, chora, e fala, aquela coisa toda. Aí Clara vira para ele, eu não me lembro se ela usa o termo paizinho, não lembro. Ou ela, né? Francisco, ela falou assim, Francisco, como você é apegado. Aí ele toma um choque. Eu apegado? Sim, como você é apegado? Ele falou, não, eu não sou apegado. É sim. A igreja não é sua. Para pensar. Aí, quando como ele cai em si, fala assim, cai aquela coisa assim, caramba, realmente. Ele estava chateado porque ele queria fazer uma coisa, porque aquilo era dele, mas não era dele. Ali era o local onde ele ia pregar e pregaria o evangelho. E aquela coisa, às vezes a gente fala assim, minha casa espírita, minha igreja, meu templo, meu não sei o quê. Não é. É o local onde, como espíritas, ou vamos dizer espírito, que escolhemos ser espíritas, vamos trabalhar. Vamos ajudar, vamos construir. Quantas vezes Chico Xavier fazia o evangelho embaixo do abacateiro? E eu tenho um livro com lições maravilhosas. Então, não é, vamos dizer, a coisa geográfica, física, né, que tem esse valor, que é isso, né? Não é dessa forma. E é o que ele diz assim, o cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se, né? Estou até repetindo, tá? Por espalhar seus frutos.
mas quão pouco escolhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. A palavra de Deus, né, como diz, o que Jesus traz nas várias denominações religiosas, cada um o que saiu dele é uma só. E as várias denominações religiosas vão fazer as suas interpretações, de acordo. Mas, como ele diz, ela é sempre boa. Ruins são os jardineiros que não conseguem trabalhar esse jardim com, vamos dizer, com essas plantas ou com essa obra, né, que é o cristianismo, essa bênção que todos nós recebemos. Cada um no seu local, cada um no seu lugar, cada um levando aquilo que pode ser levado. É isso que ele está falando aqui, né? Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, detalhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis seus ramos, não dão maus frutos porque nenhum mais produzem. Então, muitas vezes, aquele cristianismo lá de trás, né, que realmente vai e que trouxe, que Jesus trouxe o amor ao próximo, o amor a Deus, né, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, a simplicidade, ela, ao longo do tempo, infelizmente, veio se perdendo, a ponto de chegar em algumas denominações religiosas e ela está totalmente transformada, totalmente modificada, né? E é muito triste nós vermos, né, esse desentendimento que muitas vezes ocorre exatamente na interpretação desse evangelho, e não vou dizer nas outras denominações religiosas, porque não conheço, falo na nossa própria doutrina, né? Onde que se confunde muito a doutrina espírita com o movimento espírita, que são coisas diferentes. Né? Não deveriam ser, mas são. Movimento espírita criado pelos homens, doutrina espírita trazido pelos espíritos. E aí, como é que eu interpreto isso? Né? Então, é a nossa responsabilidade nesse sentido. Como eu estou sendo ou como eu estou agindo para dar bons frutos. Né? Aí continua. O viajor sedento que se detém sob seus galhos, à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. O que a gente pode interpretar daí? Que se a gente não prestar atenção, né, vamos dizer, nas atitudes que a gente toma, né, como cristãos, né, seguidores do Cristo, ou dispostos a serem os trabalhadores, como diz aqui, esses muitos chamados, né, poucos escolhidos. Então, sendo chamado, que chamado eu estou atendendo? É um chamado aonde eu incluo todos, independente de qualquer tipo de questão, ou realmente é um chamado, ou eu quero só cuidar do meu rebanho? Jesus não fez isso. E é muito interessante que tem a parábola, né, que cuida do rebanho, né? Então, quando ele está cuidando das ovelhas e uma ovelha sai, ele vai buscar a ovelha, para que ele não vai perder nenhuma ovelha, tal. Mas, certa vez, eu escutei algo muito interessante, infelizmente eu não anotei, não sei onde foi, que, às vezes, quando o pastor vê que está muito complicado, ele manda o cachorro buscar a ovelha. E o cachorro vai lá e busca, ela pode estar num lugar mais complicado. Então, para nos dizer o seguinte, ninguém fica perdido. Não tem essa questão, perdeu a oportunidade. Não. Hoje, não sei. Eu penso assim, que hoje a gente, e acho que a antropologia, alguma coisa assim, que trata que hoje os detentos não são chamados de detentos, nem presos,
de reeducando-os. Porque todos têm a oportunidade de pagar a sua dívida, né? E se tornar, voltar a ser um homem de bem. Todos nós. Quem somos nós que talvez não tenhamos passado por isso no passado? Podemos ter errado muito? Podemos ter errado muito. E hoje eu estava vendo um depoimento bem rapidinho, do Celso da Vila Vintém. Acho que ele ficou 20 anos, sei lá quanto tempo ele ficou. E aí foi perguntado a ele, né? E agora? Ele falou assim, agora tem que ser vida nova. Agora eu não posso voltar à minha vida antiga, porque eu paguei, eu sei como é que é. Podemos pensar assim, que nada, imagina, quando sair e tal, vai cair. Por quê? Porque essas pessoas não podem ter essa oportunidade delas se dar essa oportunidade. Ele vai se dar. Se ele incorrer novamente no mesmo problema, ele vai ter que resolver de novo as questões dele com a própria justiça dos homens e, evidentemente, com a justiça divina, isso é claro. Mas já não é nem problema nosso, porque é dele com Deus, né? Então, a nossa observação em relação a isso é o cuidado que a gente precisa ter de dar a oportunidade a essas pessoas que estão aí, que provavelmente já resolveram as suas questões e estão para crescer também, né? Não podemos generalizar ou carimbar ou tatuar assim, não tem jeito. Para Deus tem jeito com tudo, né? Continuando, ele diz assim, em vão pede ele o fruto da árvore da vida. Caem secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. É como aquele teu negócio, a gente tem a palavra de Deus, traz a palavra divina e vai se modificando tanto. Uma vez eu estava vendo, né, mas isso é de cada denominação religiosa, a Bíblia do jovem, Bíblia da mulher casada, Bíblia da mulher viúva, Bíblia da mulher solteira, gente, Bíblia para tudo quanto é lado, mas é a interpretação deles. Então, de quem segue essa linha de pensamento. Então, é o homem, porque ele vai buscando se adaptar, quer dizer, ele quer adaptar a situação ao modo dele, ao modo da casa. Aí eu me lembro que teve até eu recebi um vídeo de um pastor que ele foi expulso, não da igreja, mas do grupo de pastores, porque ele veio pregando algumas coisas assim, por exemplo, dar uma revisada na Bíblia, olhar algumas questões, herege. Aí ele foi considerado herege, então ele foi excluído, né? Ele foi excluído desse grupo de pastores em relação a isso daí, né? Muitas vezes são aquelas coisas assim, não, e isso acontece, desculpa falar, isso acontece também até nas lides espíritas também. Não pode mexer nisso porque isso é intocável. Aí a gente já está partindo para o dogma. Não pode ser isso, não pode. Não foi. Tanto é que às vezes a gente não tem assim, algumas vezes, né? Tanto conhecimento que Kardec, no Livro dos Espíritos, em várias questões, Kardec sempre colocava em algumas questões o seguinte: segundo o que os espíritos dizem, que muitas vezes não era vamos dizer, a opinião dele, porém, o ponto de vista dele. Mas várias vezes ele colocou, segundo o que os espíritos dizem. Isso a gente encontra muito na Revista Espírita, e em algumas questões do Livro dos Espíritos. Então, e isso é importante para que a gente não fique na fé cega, senão vamos entrar na linha do fanatismo, né?
Eu sei que, por exemplo, né, há muito tempo ficava, principalmente por causa da pandemia, quantas pessoas achavam, e agora? A gente não pode dar passe, a gente não pode tomar passe, não pode tomar água fluidificada. Não tem estatística de espírita ter morrido por falta de passe. Nenhuma. A gente pode procurar lá, bate lá no Google, não tem. E isso foi bom. Por quê? Não, sinal que, gente, passe não é uma coisa que pode ou não. Pronto. Ninguém vai morrer por causa disso, né? E aí, ele continua aqui. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aquela questão, né? Lá do comecinho que eu falei, né? Qual é a vontade que eu tenho feito? É a minha vontade ou a vontade de Deus, né? Qual é o objetivo da minha reencarnação? Qual é o propósito da minha reencarnação? Como espírita, como eu estou enxergando todas as situações que estão se apresentando? De que forma eu estou enxergando? Estou enxergando com olhos de compreensão, de tolerância, de amor, né? Então, tudo isso a nós vai ser cobrado também. E ele diz que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordoso, 1863. Isso, né, é muito interessante, foi muito importante fazer esse estudo, porque eu tive a oportunidade de, mais uma vez, fazer a leitura. E, fazendo a leitura desse texto, de olhar por um outro viés. Por isso que o Evangelho é primordial para se falar, para se conversar. Não estou falando que os outros livros não são sim. Mas o Livro dos Espíritos, o grupo de estudos, tal, aquela coisa toda. Mas, na minha visão, eu penso assim, que sempre reunião doutrinária, palestra online, palestra pública, sempre o Evangelho, porque a gente... ele tem um leque de, vamos dizer assim, de informações e um leque de reflexões, né? Que eu vou até encerrar com, que está nesse livro, Fonte Viva, no item 24, pelas obras, tá? Paulo aos Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 13. E que o tenhais em grande estima por causa da sua obra. Aí eu vou ler lá o finalzinho que Emmanuel traz, que ele diz assim: é imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Aquilo que eu falei antes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor, raramente, é aquele que concorda conosco. Olha só. Mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Gente, eu achei... E essa página foi aqui, em cima do laço. Eu falei, está faltando alguma coisa, está faltando... E faltava, acho que uns 15 minutos para eu entrar aqui, para ficar com vocês. E aí veio aqui, eu falei, nossa, que maravilha. Né? O que ele diz, né? Que o melhor, raramente, é aquele que concorda conosco. Mas é sempre aquele que concorda com o Senhor. Porque, às vezes, o que concorda conosco, ele pode estar concordando conosco, principalmente para nos despachar logo, como eu quis fazer, né? Eu concordei lá, tá, né? Ou, então, para não discutir, mas aquele que concorda com o Senhor, aí é diferente.
Porque muitas vezes a gente pensa que não, né? A gente entra, às vezes, num aspecto assim, eu estou levando a palavra do Senhor, não sei. Muitas vezes a gente está recebendo por diversos meios e a gente não percebe. Às vezes, até por um pedinte na rua. Ele está trazendo para nós a palavra do Senhor, né? E isso toca a gente profundamente, porque até para terminar, essa semana, não, foi a semana passada, eu fui na padaria e tinha um rapaz sentado, bem, bem necessitado, né? Aí ele falou assim, dona, eu, que é? Olha o termo da cristã, que é? Eu sei o que ele queria, né? Aí, só pode trazer alguma coisa para eu comer? Eu falei, tá. Gente, eu realmente comprei um negócio para ele comer, tal, mas aquilo ali me fez tão mal, porque pela minha atitude em responder a pessoa. Eu podia ter dado a padaria inteira a ele, mas não ia funcionar para mim. E aí eu falei assim, Rosângela, que horror. Olha, nem o seu mentor ficou. O que estava perto saiu tudo correndo, porque o que é e tá, né? Quer dizer, eu preciso cada vez mais me policiar, olhar para mim e perceber que cristã eu estou sendo. Estou sendo cristã de carteirinha porque eu sou espírita ou estou sendo cristã porque eu estou concordando com o Senhor? E isso, eu digo a vocês, não é fácil, porque eu tenho que falar isso. Se eu estou falando, é porque eu estou precisando ouvir muito. E muito mesmo. Ok? Hoje eu pedi até a Rose, né, que eu acabei me confundindo um pouquinho, aí eu vou estar no Amor à Vida, né? E eu falei para a Márcia, falei assim, olha, 7h30 no laço, estou aí, né? Aí a Rose falou que eu podia terminar às 19h20, tá? Aí por isso que eu vou ficar devendo aí esse pedacinho de tempo para vocês, tá bom? Obrigado, Rosângela, foi bem, não ficou devendo, não. Vamos pensar sobre tudo isso. Eu já até anotei um pedacinho aqui desse evangelho, um trechinho aqui que eu achei. São tudo importante, mas tem um trechinho que se destacou aqui, que eu quero ressaltar, quero trabalhar. Agradecemos a sua presença, as suas reflexões muito importantes. Bom trabalho para você dar continuidade aí da noite, né? Tem mais trabalho para acontecer. Então, para encerrarmos aqui a nossa reunião, agradeço a presença de todos. O Evangelho, realmente, nós buscamos sempre fazer as nossas palestras sobre o Evangelho, com o livro Religião dos Espíritos, que é uma interpretação do livro dos Espíritos, mas sempre vai ao Evangelho. Lampadário Espírita também, Joana de Anjos também está sempre trabalhando o Evangelho. E nas quintas-feiras, o nosso estudo do Evangelho sequencial das nossas palestras. Realmente, nós precisamos mergulhar nesse evangelho abençoado, que é a boa nova do reino, né? Que o Pai envia para nós através do nosso Mestre Jesus. Então, realmente precisamos muito desse evangelho. Então, para encerrarmos a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a nossa prece de encerramento. Carmen, por favor. Então, Senhor, só temos a agradecer essa oportunidade de estarmos aqui juntos com o seu evangelho, estudando, reflexionando, e que sejamos esses bons jardineiros, né? Que possamos cultivar as boas árvores, que elas possam produzir bons frutos. E esses frutos se traduzem na nossa compreensão, na nossa paciência, na nossa tolerância com o outro, como foi tão bem ressaltado pela nossa amiga Rosângela, que nós sejamos esses trabalhadores, né? Que realmente possamos traduzir o Evangelho nas nossas atitudes, que sejamos aqueles que possamos ser exemplo, que sejamos aqueles que os outros possam nos ver como realmente cristãos que somos. Que Jesus possa abençoar essas nossas oportunidades, essas chances que temos de cada dia melhorarmos com o Evangelho do Mestre, com esse roteiro, essa bússola segura, que é o norte, o nosso norte, que possamos cada vez mais agradecer
e agradecer ao Pai, agradecer ao Mestre Jesus e esses amigos espirituais que estão ao nosso lado, estão nos incentivando, nos inspirando, nos trazendo essas luminosas oportunidades de estudar o seu Evangelho. Que Jesus abençoe a nossa noite. Muito agradecidos estamos por esse estudo, essas reflexões que fizemos, e que abençoe nossa querida amiga Rosângela, que ela continue sempre com essa boa vontade, essa forma tão gostosa de trazer o Evangelho para nós. Que Jesus abençoe a todos nós hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite a todos. Olá, tá? Coração, João, Carmen, Menezes, Denise, que todos fiquem na santa paz. Amanhã estaremos de volta às 16 horas para continuarmos nossos estudos, obsessão e desobsessão, as parábolas de Jesus, e no sábado, as Paulo de Tarso e as leis morais. Tchau, gente. Fiquem em paz. Tchau, boa noite. Nos abençoe. Um abraço. Boa noite, Jorge. Fica em paz aí. Saúde. Carmen também. Igualmente, obrigado. Fiquem com Deus. Igualmente, tá? Até a próxima.